Boa tarde. Estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, dia 2 de maio de 2016. Alguns dos torcedores estão com cabeça quente, outros torcedores estão um pouco mais alegres, mas pelos resultados que nós vamos discutir aqui, chega-se à conclusão de que ninguém levou nada ainda, a não ser a própria Chapecoense, que tem uma vantagem considerável. O Joinville tem que fazer 2 gols, mas não se tira aí essa possibilidade do Joinville fazer 2 gols. Este primeiro bloco tem apoio da Raio Roda Ciclipeças. Fica ali na Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. E hoje, para batermos um papo a respeito de tudo que aconteceu nesse final de semana, está aqui o Jânio Flávio de Oliveira, que vai falar, além de tudo, aí, de um assunto que está na mídia, um assunto sobre a loja do marinheiro, que chama-se Convés do Marinheiro. Existe um contrato, existe aí um período que vai até 2016, a diretoria executiva diz que não vai até, já acabou, há uma briga pelo direito do uniforme, isso aí, mas é assunto que nós vamos debater no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, o Joinville tem uma responsabilidade muito grande em ter que fazer o resultado de 2-0 contra a equipe da Chapecoense lá em Chapecó. E o Joinville também tem um jogo da Copa do Brasil agora, um jogo atrasado. Ele vai jogar contra o Comercial do Mato Grosso no dia 4. Portanto, no dia 4, dia 8, ele vai jogar em Chapecó. Ele joga na quarta-feira. E o primeiro jogo foi 1-1. E o Joinville tem que jogar vestido da camisa da vitória. Vestido para conquistar o direito aqui na Copa do Brasil. Vou jogar com time misto. Não tenta jogar com time misto. Isso aí, sabe onde é que aconteceu essa história, jogar com time misto? Lá em São Paulo. O Santos foi jogar. Daqui a pouco eu vou levar. E na Copa do Brasil, o Palmeiras foi lá e no pênalti, comeu o Santos naquela oportunidade. Então o Joinville tem que ter uma situação mais clara no que ele quer. Ele tem essa possibilidade, já que empatou de 1-1 e pode jogar agora em casa e fazer o resultado. Acho eu que o Joinville pode fazer o resultado na Copa do Brasil sem força nenhuma. Pode fazer. E aí sim, terminado o jogo, começa a se pensar na Chapecoense. Mas vamos ver aí os resultados desse final de semana. Teve gente aí que ficou com dor de cabeça. O Campeonato Catarinense, o primeiro jogo da final, Joinville 0, Chapecoense 1. O Joinville tentou furar um bloqueio feito pela Chapecoense. Chapecoense foi competente, teve a sua condição de marcação perfeita e o Joinville não soube se movimentar, não soube abrir espaço para chegar a fazer o seu gol. E ali no finalzinho do jogo, o Ananias, 1,68 m, vai lá e mete de cabeça e faz o gol da vitória da equipe da Chapecoense, colocando mais ainda a Chapecoense com a mão na taça. Porque a Chapecoense leva a vantagem de jogar por resultados iguais. Mesmo que o Joinville vá a Chapecó e vença por 1-0, a Chapecoense dá a volta olímpica e recebe o título de campeão. O Joinville só leva o título se fizer 2 gols de diferença na equipe da Chapecoense. Então, esse foi o jogo do Joinville. Nós tivemos aí no Campeonato Gaúcho, Juventude 0, Internacional 1. E, lógico, temos aí o jogo da virada, vai ser lá no Beira-Rio. Eu não sei se o Juventude vai ter condições de buscar. Eugênio, tu acha que o Juventude tem condições de buscar? Boa tarde, Elad. Boa tarde, amigos da Univale. Eu acho muito difícil, viu, Elad? O time do Internacional é um time muito superior tecnicamente. O Juventude ontem tinha grande oportunidade de desfazer a vantagem do Internacional, mas o Inter fez uma grande partida lá na Serra Gaúcha, fez 1-0 e leva uma grande vantagem lá para o Beira-Rio. Eu, sinceramente, Elad, acho muito difícil o Juventude reverter essa situação. O Internacional, para mim, está 98% com a mão na taça. Tá, então, esse aí, o jogo primeiro lá no Gauchão. E também pelo Campeonato Paulista, a grande sensação do Campeonato Paulista e também a sensação nacional, que está todo mundo falando aí, Fernando Diniz, o homem das técnicas, o homem que está fazendo revolucionar e trazendo de volta o carrossel holandês, lá o da Laranja Mecânica. A Audax saiu na frente contra o Santos, 1-0, e por incrível que pareça, por ironia, num erro de passe do Audax, o Santos consegue fazer o gol de empate e vai para o segundo jogo agora na Vila. Esse jogo na Vila vai ser pegado
E eu não aposto, eu sou simpático ao Santos. Eu não aposto minhas fichas tão claramente no Santos. Eu concordo plenamente com você, Elad. Esse time do Audax realmente é um time que não teme. Ele foi jogar lá contra o Corinthians com 44 mil corintianos e eles simplesmente encararam o Corinthians de igual para igual, fizeram um grande resultado, conseguiram empatar o jogo em 2-2, foram para os pênaltis, foram extremamente eficientes e conseguiram tirar o timão do campeonato. Ontem fizeram mais um grande jogo contra o Santos é um time respeitável, é o atual campeão paulista e ficou em aberto. Sinceramente, não vejo toda essa vantagem para o Santos, até porque esse time do Audax é um time que surpreende muito. E, dando um novo empate lá, vai para os pênaltis. Então, ainda está em aberto o título paulista, ao contrário do que eu penso em Santa Catarina e do que eu penso também no Rio Grande do Sul. Por causa da diferença da vantagem. Exatamente. Lá você, em resultados iguais, vai para pênalti. Vai para pênalti. Isso também acontece no Rio de Janeiro. Nós temos ali a tabela do Rio de Janeiro, onde tem aí o Vasco, que venceu a equipe do Botafogo por 1-0. Eu conversei hoje pela manhã com o Betinho, e o Betinho assistiu esse jogo do Botafogo. Ele que é botafoguense, inclusive ele vai assistir os jogos do Botafogo todo no Engenhão, e agora provavelmente o Betinho deve estar indo também assistir esse jogo do Botafogo lá no Maracanã, que o Maracanã já por si só é a grande alegria do futebol brasileiro. Falar que o Maracanã está aí aberto novamente para os grandes clássicos, e principalmente um clássico dessa natureza, do Vasco contra a equipe do Botafogo. E o Betinho falava o seguinte: o jogo foi um jogo equilibrado entre a equipe do Botafogo e a equipe do Vasco. O Vasco teve aí uma vantagem, que ele tem aí os dois jogadores que estão se destacando nesse momento do Vasco, que é o Nenê e o Riasco, são dois jogadores que estão fazendo realmente acontecer na equipe vascaína, e que o Botafogo, ele ainda é carente de um jogador ou outro que defina que tem essa posição. Mas mesmo assim, ele acha que o Botafogo pode colocar água no chope do Vasco. Você acha que pode? Eu acho difícil, né? Com todo respeito. Que também meu amigo, professor Alberto Russi. Não, mas lá também, assim, lá se for 1-0 o Botafogo vai para pênalti. Vai para pênalti. Não tem também. Vantagem Não tem vantagem, não. Mas assim, o time do Botafogo é um time certinho, joga direitinho, mas o Vasco vive um melhor momento. O Vasco tem um diferencial que é o Nenê. Quando o Nenê resolve jogar bola, e tem um grande goleiro também, né? E tem um grande goleiro, né? Ontem ele fez a diferença. Fez a grande diferença. Ontem ele recebeu na cara o atacante, foi inteligente, fechou o ângulo e fez uma defesa com o pé, mas fez. Exatamente. Então, o Vasco leva uma vantagem interessante. E o time do Vasco é interessante, né? Porque ele toca a bola, ele recebe pressão. Quando você pensa que o Vasco vai tomar o gol, daqui a pouco o Vasco sai num contra-ataque, vai lá e faz o gol, né? Ele tem uma eficiência muito grande no ataque e o Botafogo vai ter que jogar muita bola para reverter essa situação. Tivemos ontem no Maracanã um grande público, em torno de 43 mil pessoas para um primeiro jogo. É muito bom. Com certeza vai estar super lotado nesse último jogo, e o time do Botafogo, claro, tem que se respeitar o time do Botafogo, mas eu, sinceramente, vejo nesse momento o Vasco em melhores condições para conquistar o título carioca. É que, na verdade, esse segundo jogo, tem aquele torcedor que só tem para um jogo, só tem um cascalho, tá difícil, né? A situação tá complicada, eu só tenho para um jogo. Eu vou só no segundo, porque não decide no primeiro, Sim. Só vai decidir no segundo. Então, com certeza, se deu 45 mil pessoas agora nesse primeiro, vai dar muito mais nesse jogo de volta, que é no próximo domingo. Todos os jogos serão no próximo domingo, né? Todos eles. Todos eles. Paulista, Carioca, Gaúcho, Paranaense. Exatamente. E tu tem toda a razão, né? Quem ainda não recebeu, ontem era dia 1º. Então, geralmente, o trabalhador brasileiro recebe no 5º dia útil, né, do mês, que vai ser essa semana. Isso vai fazer com que aquele que não tinha o dinheirinho para ter ido domingo até o Maracanã vá no próximo domingo, e com certeza teremos uma grande renda. Que, aliás, né, é obrigação agora, porque o Campeonato Carioca foi uma grande decepção nos jogos realizados no Rio de Janeiro, com públicos muito baixos. A média só melhorou porque o Flamengo, o Vasco, o próprio Botafogo e o Fluminense fez alguns jogos fora do Rio de Janeiro. Mas se não fosse isso, é uma grande decepção o público no Rio de Janeiro, até porque os principais estádios lá estavam fechados, né?
tanto o Maracanã, que eu acho um absurdo o Maracanã ficar fechado esse tempo todo, e para alguns shows estava aberto. Se você observar ontem o gramado do Maracanã, ele estava com alguns locais lá desgastado, porque tinha shows lá dentro, mas para futebol não dava. Então, realmente, esperamos que o público venha para essa grande final e melhore um pouco essa média, que foi muito baixa a média do Campeonato Carioca. Agora, o grande culpado pela baixa de presença de torcedor nos estádios, primeiro é o fator econômico. Esse é o primeiro. Segundo, o péssimo futebol apresentado nos 4 cantos do país. Eu não estou falando que é aqui em Santa Catarina, que é ali no Paraná, que inclusive o Atlético Paranaense surpreendeu Curitiba. Exato. Que coisa aquela... 3-0, é muito raro você ver um Atletiba, alguém fazer uma diferença de 3 gols. E ontem, olha, num jogo muito equilibrado, mas com a eficiência do ataque do Atlético, praticamente matou, né? Praticamente matou. Voltando ao assunto, eu acho que esses clubes hoje têm que se espelhar nesse Audax, a maneira de jogar, porque você começa a criar nova mentalidade, você começa a dar ao torcedor uma outra visão do futebol. Não é aquela visão louca do futebol, é uma visão mais técnica, uma visão mais clássica. Então você vai acompanhando os jogos que tem essa plasticidade, você vai começar a ver o jogo com outros olhos. Porque quando o jogo é muito pegado, muito na pancada, isso reflete lá na torcida. A torcida também fica furiosa da mesma forma. Então não é por aí. O futebol é para ser jogado bem na tranquilidade. Cada treinador vai ter que montar o seu esquema. O que nós estamos falando aqui da Chapecoense com o Joinville foi incapaz de sair de uma marcação simples, um sistema simples que fez a equipe da Chapecoense. É o mesmo esquema simples que faz a equipe do Vasco. O Jorginho não está fazendo milagre. O Jorginho está fazendo exatamente um esquema definido que os jogadores sabem que cada macaco tem que estar no seu galho na hora que você vai para o ataque. E assim é com o Audax, assim é com o Santos, assim é com o Vasco agora com o Nenê e também com o Riasco, que são 2 jogadores só, e aí os outros acabam se atrapalhando todo. Então, eu acho que nós vamos ter uma nova mentalidade já no Campeonato Brasileiro dos nossos times. Temos que ter para poder levar o público novamente ao estádio. Nós vamos ao primeiro intervalo e já no segundo bloco vamos falar a respeito do assunto do Clube Náutico Marcílio Dias e também que o Litoral Barroso já está aí para anunciar alguns dos seus patrocinadores. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta com esse segundo bloco e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de saladas e carnes. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E por falar em Marcílio Dias, Ojane Flávio de Oliveira, eu tive informações de que está havendo um litígio entre a diretoria executiva e o Convés do Marinheiro, que é uma associação que tem os direitos de tocar a loja do Clube Náutico Marcílio Dias. E isso está criando um impasse com relação a uniforme e nós estamos aí às vésperas de começar o trabalho para o campeonato da segunda divisão. O que está acontecendo nesse caso, já que você faz parte do Conselho Deliberativo do Marcílio Dias? É verdade, Eladio. O que acontece, tá? A loja Convés do Marinheiro, tá? Ele é tocada por uma associação de torcedores, tá? Do Clube Náutico Marcílio Dias. É uma associação legal, uma associação registrada, tem CNPJ, tá? É uma associação de apoio ao Marcílio Dias. Esses garotos lá, o Almir, que hoje é o presidente do conselho, o Ercílio, o Castilho e o Neto Stuart, para ajudar o Marcílio Dias, eles abriram aquela loja. O Marcílio Dias entregou a chave a eles, tá? Fez um contrato com eles da cessão da marca. Em contrapartida, essa associação iria fornecer todo o material esportivo para o Clube Náutico Marcílio Dias até 2015, até o final de 2015. E a partir do momento que o investimento da loja, porque na verdade o Marcílio não investiu 1 centavo naquela loja. Tudo quem fez a loja foram os garotos. Só para que o nosso telespectador entenda, eu fui informado na época de que esse grupo de torcedores iria montar a loja
Convés do Marinheiro, iria investir na parte logística e compra de material e faria uma prestação de conta ao Marcílio Dias, e essa prestação de conta iria sendo abatido o valor investido, e no momento em que tivesse zerado esse investimento, a loja voltaria para o Marcílio Dias. Perfeito. É isso aí? É exatamente isso, Elad, exatamente isso. O investimento foi feito pelas 4 pessoas, tá? O Marcílio não tirou um centavo do bolso. O Marcílio Dias recebeu todo o material esportivo durante toda a gestão da associação. Aí no ano passado, tá? A associação levou uma proposta para o Conselho Deliberativo, quero deixar claro aqui, quando se trata de patrimônio do clube, quem decide é o Conselho Deliberativo, tem que ter autorização do Conselho Deliberativo, qualquer contrato que se trate do patrimônio do clube. E a marca do clube é um patrimônio do clube. Então foi feito uma reunião, inclusive o presidente do Marcílio Dias assinou essa ata, o vice-presidente do Marcílio Dias, que reclama agora, assinou essa ata, e foi protelada até dezembro de 2016, tá? A marca ficando ao cargo da Associação de Torcedores. O que aconteceu? Essa falta de diálogo que está hoje ocorrendo no Marcílio Dias entre o Conselho Deliberativo, entre a Associação de Torcedores e a diretoria executiva, simplesmente a diretoria executiva estava contratando uma outra empresa e autorizando a outra empresa a explorar a marca Marcílio Dias. Em contrapartida, o Marcílio Dias iria receber o material esportivo, mas sem a autorização da detentora da marca Marcílio Dias, que é a Associação de Clubes, que é a Associação de Torcedores. O que aconteceu? No meio dessa negociação, essa associação descobriu que o Marcílio Dias, ou algumas pessoas que dizem representar o Marcílio Dias, estavam negociando o que já era negociado com o Convés do Marinheiro. Aí sim, eles entraram, fizeram contato com essa empresa e essa empresa suspendeu imediatamente a negociação com o Marcílio Dias, porque essa negociação deveria partir do Convés do Marinheiro. E, Eládio, é simples, se o Marcílio Dias procura a Associação de Torcedores, explica a situação, mostra que o Marcílio Dias iria ter um lucro, eu tenho absoluta certeza que imediatamente eles iam autorizar a negociação. Mas por birra, por não querer o diálogo, por não aceitar conversar com o Conselho Deliberativo e com os sócios do Marcílio Dias, o que acabou acontecendo? Essa empresa, que é uma empresa idônea, uma empresa séria, quando descobriu que as pessoas que diziam representar o Marcílio Dias não tinham autorização para negociar a marca do Marcílio Dias e cessaram a negociação imediatamente. E ontem eu estava vendo um canal de televisão local aqui e, lamentavelmente, o vice-presidente do Marcílio Dias acabou chamando essas pessoas, esse grupo, de uma facção. Eu acho que ele não sabe o que é uma facção. E, lamentavelmente, por falta de diálogo, quem está perdendo é o Clube Náutico Marcílio Dias. Um detalhe, Jânio. Até dezembro de 2016, o Convés do Marinheiro tira o valor investido? Não tira o valor investido. Tá? O Convés do Marinheiro ainda tem ali em torno de 60 a 70 mil reais. Por quê? O que aconteceu? Eles tiveram que pagar uma multa, tá, para o ex-fornecedor da marca Marcílio Dias, tá, porque o Marcílio Dias, num jogo da Série D, lá contra o Juventude, no Rio Grande do Sul, o seu Marlon, tá, autorizou o clube a usar outra marca naquele jogo. Tá? E a empresa era do Rio Grande do Sul, tá, e eles cobraram da associação de torcedores uma multa de 34 mil reais. E a associação teve que pagar a multa e teve que romper o contrato, tá? Porque o Marcílio Dias usou uma marca que não estava autorizada e, obviamente, aquele que estava fornecendo o material acabou sendo prejudicado e rompeu o contrato. E quem pagou foram os garotos, foram os meninos da loja. É claro, o torcedor pode pensar, mas como? 2 anos não conseguiram tirar. Mas durante esses 2 anos, o Marcílio Dias disputou uma competição de primeira divisão, disputou uma de segunda divisão, uma de primeira divisão, caiu para a segunda divisão, está 1 ano sem atividade. Como é que você vai vender material esportivo de um clube que está 1 ano sem atividade? Então faltou um pouco de diálogo por parte da diretoria executiva e faltou um pouco de paciência também, né, da parte da empresa fornecedora de material esportivo.
Como é que funciona essa parte do material esportivo? A diretoria executiva solicita ao Convégio Marinheiro o número de peças que vai precisar para aquela temporada ou para aquela competição, ou é o Convégio Marinheiro que determina o número de peças que será entregue? Não, muito pelo contrário. Eu estive vendo o balancete lá do Convégio Marinheiro, aliás, eles forneceram o dobro de material esportivo acordado, certo? Então, vamos supor assim, hipoteticamente a loja fosse alugada por 4, 5 mil reais. Então, esse dinheiro, o Convégio Marinheiro paga em material esportivo. Na verdade, ele faz um investimento na frente e o Marcílio Dias manda uma relação de material esportivo que precisa para o profissional, que, no entanto, estão jogando aí o amador com outra marca, e o Convégio Marinheiro solicita àquela empresa que faz o material, que faz a marca exclusiva do Marcílio, e o Marcílio entrega o material. E nunca faltou material esportivo para o Marcílio Dias durante a gestão do Convégio Marinheiro. Aí eu digo isso de cadeira, até porque eu estava lá, eu era diretor do Marcílio Dias, e eu cuidava, eu era o interface entre a diretoria executiva e o Convégio Marinheiro. Tá? Pela cláusula do contrato, quem acompanhava era a diretoria social que acompanhava o movimento da loja. E para mim, tudo está perfeito, tudo conforme o combinado. Então, acho uma falta de respeito da diretoria executiva, principalmente seu vice-presidente, tá? O senhor Vinícius Oliveira, Douglas Vinícius Oliveira, que agora chama os torcedores do Marcílio Dias, aqueles que investiram dinheiro, está chamando de facção. Então, é lamentável, mais uma vez, o Marcílio Dias esteja envolvido nesse tipo de situação. Tá. Como é que fica agora a situação do Marcílio Dias vai, em mês de julho, jogar a segunda divisão? O Convégio Marinheiro está se preparando para fazer a entrega desse material ou esse litígio vai atrapalhar esse material? Não, na verdade, segundo o presidente, que é o Lucas, ele está aguardando uma posição do Clube Náutico Marcílio Dias. Nós estamos aí há 2 meses do início do campeonato e até agora ninguém fez contato absolutamente nenhum com eles, segundo o que eles me falaram, tá? E estão reclamando na imprensa. Mas, na verdade, a partir do momento que eles solicitarem o material, com certeza o Convégio Marinheiro vai providenciar o material esportivo, sim. Então, o assunto da loja do Marcílio Dias está aqui explicado pelo Jânio. O Jânio, como representante do Conselho Deliberativo, está dando a explicação de como é que funciona. E nós esperamos que as coisas se encaixem e que o Marcílio Dias tenha o seu uniforme para poder representar bem o nosso glorioso Marcílio Dias nessa segunda divisão. É isso que eu espero também, né, Eladio? Só lembrando que ontem, mais uma vez, o Marcílio Dias entrou em campo pela Copa Santa Catarina, recebeu o Guarani de Palhoça, saiu perdendo de 1-0, empatou, o Guarani fez 2-1 e o Marcílio acabou empatando no final. Então o Marcílio Dias aí está praticamente, faltam apenas 3 jogos para acabar o campeonato. O Marcílio Dias fez apenas 3 pontos até agora, já pagou aí só de multa nesse campeonato aí, foram 2.200, mais 500, 2.700 e não ganhou absolutamente de ninguém até agora o Marcílio Dias. Então estamos no nosso tempo esgotado. Quero agradecer a você, Jânio, mais uma vez estar aqui colaborando com a gente, participando do nosso programa. E com certeza durante a semana você deve voltar aí, sim, inclusive para falar a respeito do Litoral Barroso, que está aí já começando a se ensaiar, porque faltam 60 dias para começar o campeonato. Exatamente. Obrigado. Obrigado a você, um grande abraço e até.